Olá, estamos mais uma vez aqui para mais uma videoaula. Nós já estamos na lição de número 4. Nós vamos estudar hoje Juízes 8, mas antes de nós começarmos a nossa lição, eu gostaria de pedir a você que está aqui acompanhando o nosso vídeo que siga o canal, que compartilhe, que comente, que mande nos grupos de WhatsApp, no grupo de Facebook, que você acha alguém que possa estar precisando ouvir essa palavra, encaminha para essa pessoa que já vai estar ajudando e muito o canal. Sem mais delongas, vamos lá. A lição é a lição 4 que diz: Gideão rejeita governar e leva o povo a pecar. O texto áureo vai dizer: porém Gideão lhe disse: não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós. O Senhor vos dominará. Juízes capítulo 8, versículo 23, a verdade prática vai dizer: precisamos nos manter vigilantes, a tentação de tomar para nós a glória de Deus após sua vitória. Aqui o autor da revista, ele já, na verdade prática, ele já nos chama a vigilância. Nós devemos nos manter vigilantes. Nós vamos falar muito sobre vigilância no decorrer dessa aula. E a gente vai aprender que nós precisamos nos manter vigilantes, mesmo depois das vitórias, ou melhor, principalmente depois das vitórias, porque normalmente depois da vitória a pessoa dá uma relaxada, enquanto ela está na batalha ela está ali vigilante, mas depois da vitória normalmente a pessoa dá uma relaxada. E aqui o autor da revista ele vai nos mostrar que nós devemos, nós como cristãos sábios, devemos nos manter vigilantes mesmo depois dessas vitórias. E conforme o autor da revista, ele vai nos levar aqui na introdução e vai nos dizer que nós vamos acompanhar aqui uma quebra do padrão. Por que uma quebra do padrão? Porque normalmente nós temos estudado até agora que quando um juiz morre, aí sim o povo volta a fazer o que é mal diante dos olhos do Senhor. Ou seja, o povo só se afasta de Deus depois que o juiz morre. E aqui a gente vai ver essa quebra de padrão com Gideão, porque a gente vai ver que o povo vai se distanciar de Deus, o povo vai desobedecer a Deus e adorar outros ídolos, enquanto este juiz está vivo, enquanto Gideão está vivo. E a gente vai ver, inclusive, que é o próprio Gideão que leva esse povo a pecar. Então a gente vai ver uma certa mudança, uma certa quebra no padrão, no ciclo pecaminoso recorrente que a gente vem acompanhando até agora. Hoje a gente vai ver um pouco mais a respeito da vida de Gideão. No aula anterior já falamos um pouco a respeito de Gideão, já conhecemos ele, alguns detalhes da vida dele, mas hoje nós veremos como Gideão respondeu ao chamado de Deus após derrotar o inimigo. Na lição anterior nós vimos como ele respondeu antes de derrotar o inimigo, quando foi chamado para a batalha, quando foi chamado para aquela batalha que parecia impossível. Nós vemos a reação dele, que foi uma reação muito positiva, inclusive Deus deu vitória nas mãos dele. Mas agora a gente vai ver qual é a reação de Gideão depois dele vencer essa batalha. Qual foi a reação? Porque ali vai vir uma sequência de fatos que vai demonstrar muito a respeito do seu caráter, do que estava no coração de Gideão. E na lição anterior a gente acompanhou esse crescimento de Gideão, porque no começo nós acompanhamos um Gideão cheio de dúvidas, um Gideão cheio de perguntas, um Gideão fazendo muitas provas de Deus para ter certeza que Deus lhe daria vitória, que Deus estava com ele. Mas agora a gente vai, e a gente acompanhou esse crescimento, digamos assim, desse líder, dessa liderança que estava ali se levantando, que era o quinto juiz de Israel. A gente viu o crescimento dele, ele cresceu na sua fé, ele cresceu nas promessas, a confiança dele nas promessas de Deus aumentaram. A gente acompanhou esse progresso de Gideão. E Deus conduziu ali Gideão para aquela batalha dos 300, ele deu vitória mesmo sendo apenas 300 homens contra 135 mil homens do exército dos midianitas. E agora restam apenas 15 mil soldados. Dos 135 mil, 120 mil foram abatidos ali durante a batalha dos 300 e 15 mil conseguem fugir. E dentre esses 15 mil que fugiram, encontram-se 4 príncipes. E agora Gideão ele vai convocar as tribos de Manassés, a tribo de Asser e as tribos de Naftali para ajudá-lo na batalha. Ele convoca e os homens vão ali ao seu encontro para ajudar eles na batalha. E ele manda uma mensagem para a tribo de Efraim, avisando que aqueles 15 mil fugitivos vão passar
ali pelo Rio Jordão e pede para que eles interceptem. Ou seja, a tribo de Efraim, ela não foi convocada para a guerra, mas ela foi convocada para exterminar quem passasse ali pelo Rio Jordão, e eles fazem isso ferozmente. Eles são uma tribo muito guerreira e confrontam e prendem, inclusive matam 2 príncipes chamados Oreb e Zeeb. Esses 2 príncipes eles matam ali naquela passagem. Inclusive a história vai contar que eles levam a cabeça desses 2 príncipes para Gideão, para mostrar para Gideão. E nessa lição nós vamos tirar lições muito preciosas para nossas vidas, todos nós que temos posição de liderança. Nós vamos tirar lições muito preciosas, porque aqui é um líder, Gideão é o líder daquele local. Deus levantou ele como liderança, levantou ele como juiz, e ele vai ter várias reações diferentes de acordo com as situações que ele vai vivendo. E essas reações que Gideão vai ter, que nós tiraremos lições preciosas para as nossas vidas, porque todos nós somos líderes na nossa casa. Os pais são líderes nos seus lares, as mães muitas vezes têm que assumir liderança nos seus lares, empresas com pessoas que também têm que assumir posição de liderança no seu trabalho, ou na sua empresa, homens e mulheres de negócio também assumem esse papel de liderança, empresários, chefes de departamento pessoal, também como muitos outros que estão na liderança de igreja também, pastores, presbíteros, diáconos, líderes de vários ministérios. Então todos nós, de alguma maneira, nós ocupamos alguma posição de liderança. Então essas lições que nós tiraremos servirá para cada um de nós. Inclusive algumas delas nós vamos tirar a lição de que nós devemos fazer isso é certo. Ele reagiu corretamente, Gideão. Nós vamos ver que Gideão muitas vezes respondeu a cada um desses desafios que colocaram no seu caminho após essa extraordinária vitória que ele teve ali contra os 300. E a gente vê que muitos desses desafios que foram colocados diante de Gideão, ele teve uma reação positiva, e aí a gente vai tirar essa lição para nós. Não, nós precisamos reagir dessa maneira. Mas muitas outras vezes nós vamos ver que Gideão, ele não agiu tão corretamente, e a gente vai tirar essa lição também para nós. Isso não devo fazer nas minhas reações, nos desafios que vão surgir no meu caminho. Então tudo isso nós vamos tirar alguma lição para as nossas vidas. E esses desafios, os desafios que Gideão enfrentou, nós enfrentamos desafios. Eles podem estar no nosso caminho enquanto líder, e Deus, ele nos incumbiu de uma missão, e nós temos um projeto a executar. E com certeza, assim como Gideão, nós também vamos ter muitos desafios a enfrentar. Então são muitas lições que nós podemos tirar daqui. E aí nós podemos perguntar: como nós vamos enfrentar esses desafios? Como nós vamos reagir a esses desafios? Qual vai ser a nossa reação diante desses desafios que sempre se colocam nos nossos caminhos? Sempre teremos desafio. Como nós vamos reagir? Como nós vamos lidar com os críticos, que também sempre tem muitos em nossos caminhos? Então qual será a nossa reação diante de tudo isso? E aqui nós vamos ver como Gideão lidou com essas críticas, e o texto começa aqui nos falando que a tribo de Efraim, que era, inclusive, vamos falar que era a tribo mais poderosa, que era a tribo mais guerreira, que era a tribo mais orgulhosa, que era a tribo mais preparada para a guerra, o texto vai contar que eles contenderam com Gideão. E se você ver aí na passagem da Bíblia, eles falam que eles contenderam duramente, que eles contenderam fortemente. E qual era a crítica que a tribo de Efraim ali trouxe para Gideão? Qual foi a reclamação, qual foi a crítica que eles estavam tendo ali diante de Gideão? A crítica era justamente essa: Gideão, por que você não nos convocou para essa batalha? Porque a gente viu que eles foram chamados para interceptar na passagem do Rio Jordão, mas eles não foram convocados para a batalha. Quem foi convocado para a batalha foi a tribo de Naphtali, de Asser e de Manassés, somente essas 3 tribos. Então ali eles, depois de capturar aqueles 2 príncipes e levar a cabeça desses príncipes até Gideão, eles chegam ali e contendem fortemente com Gideão e dizem: por que vocês não nos convidaram para essa batalha? Nós que somos a tribo mais preparada. Era uma espécie de ressentimento que eles estavam ali. Por que você não nos convidou? Por que você não nos chamou para lutar em Midian? Então, diante daquela contenda, ou seja, diante daquela crítica severa ali que os efraimitas estavam diante de Gideão, o texto faz questão de dizer que eles contenderam
fortemente, ou seja, não foi uma simples crítica, uma simples reclamação, não. Eles foram lá, levaram a cabeça daqueles príncipes para mostrar que eles tinham conseguido capturar os príncipes, ou seja, a missão que você nos deu, Gideão, nós conseguimos executá-la. Estamos aqui com a prova, a cabeça dos príncipes, mas nós queremos saber por que você não nos chamou. Então foi uma contenda, uma crítica pesada, eles estavam ali muito inflamados e contra Gideão, né? E embora o texto não diga isso, certamente os efraimitas estavam pensando como assim, nós somos os melhores guerreiros, nós somos os mais fortes, os mais poderosos, e por que nós não fomos convocados para essa batalha, nós tendo tanto destaques em guerra, por que nós não fomos convocados? A indignação deles, eles estavam inflamados por conta disso, como se o orgulho deles tivesse sido ferido. E diante daquela dura crítica, diz-nos o texto que Gideão respondeu da seguinte maneira: que é que eu fiz em comparação com o que vocês fizeram? É isso que Gideão responde. Essa é a resposta de Gideão diante daquela crítica inflamada, daquela contenda forte que os efraimitas chegaram ali diante de Gideão. A resposta dele foi essa, uma resposta branda, uma resposta calma. Ele diz: o que é que eu fiz em comparação com vocês? O resto das uvas de Efraim não são melhores do que toda a colheita de Abiezer? Ou seja, como se ele estivesse dizendo, o resto das colheitas das uvas de Efraim, ou seja, aquele resto que fica no chão, que cai no chão, aquelas uvas que caem, as sobras de Efraim não são melhores do que toda a colheita de Abiezer? E o que Gideão está fazendo aqui, ele está estabelecendo uma comparação, porque Abiezer era a aldeia de Gideão, que era inclusive a aldeia mais pobre de Israel, era a aldeia do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, do ponto de vista social, do ponto de vista de preparo. Era de fato a cidade, a aldeia mais despreparada, ou seja, com menos recursos, e justamente dessa aldeia Deus levantou o libertador. E talvez fosse isso que estivesse mexendo ali com o orgulho, com a autoestima dos efraimitas. E Gideão responde dessa maneira: que fizemos nós comparado a que tu fizestes a tribo de Efraim? Até o resto de vocês, o resto das uvas que caem da colheita de vocês são melhores do que nós. Vocês são muito melhores, muito mais bem preparados. Nós somos uma tribo pobre, uma tribo sem renome, sem destaque social, sem destaque de preparo. Nós não temos nenhum preparo para a guerra, enquanto que vocês são muito melhores, muito mais bem preparados do que nós. Então Gideão ali aplaca aquela investida feroz de Efraim. E possa ser que eles tenham pensado: por que Gideão, dessa tribo tão fraca, dessa tribo tão pobre, por que Gideão, essa pessoa tão incapaz, essa pessoa tão inadequada, desvalorizou o nosso trabalho? Por que ele não nos chamou? Por que ele não nos valorizou, sendo que nós somos muito melhores? Talvez fosse esse sentimento de orgulho ferido que ele estivesse ali. Que acompanha aí comigo qual foi a resposta de Gideão. Leia aí o versículo 2 comigo, não esqueça de manter sempre a sua Bíblia aberta para acompanhar o contexto. Porém, ele lhes disse, diante da contenda forte que Efraim tinha levantado contra Gideão: que mais fiz eu agora do que vós? Não são, porventura, os rabiscos de Efraim melhores do que a vidima de Abiezer, que era a tribo que Gideão pertencia? Ou seja, o que ele estava dizendo ali é uma lição muito preciosa para nós, é a lição que nós aprendemos com Gideão, com essa resposta de Gideão. Veja como Gideão lidou com aquela crítica, não era uma crítica a qualquer. O texto faz questão de dizer: contenderam fortemente, contenderam duramente contra Gideão. Era uma crítica, era uma briga feia. Então a resposta de Gideão foi justamente reconhecer o valor daquela tribo. Olha a lição que nós aprendemos com Gideão. Ele reconheceu o valor daquela tribo, que era a tribo de Efraim, e o texto é muito claro, embora que a gente leu aqui, ele usa uma linguagem figurada, digamos assim, né? O que Gideão disse para a tribo de Efraim foi: olha, o resto de vocês é melhor do que nós. Em outras palavras, o pior de vocês, aquelas uvas que caem, que ninguém quer mais, ou seja, o soldado mais fraco de vocês é muito melhor do que a minha tribo. É isso que ele está falando. Então a gente vê que ele usou palavras brandas, ele usou palavras mansas para responder aquela crítica feroz que ele havia recebido. Então ele diz: o que vocês fizeram foi muito maior e muito mais importante do que o que nós fizemos. E a palavra de Deus diz que nesse momento acalmou-se a indignação contra
Gideão. E é possível também, se a gente for fazer uma análise, é possível que a tribo de Efraim também tenha se queixado porque eles não participaram da distribuição dos despojos, da divisão dos despojos de guerra. Então, provavelmente, o que estava ali movendo a Efraim não era só o desejo de querer guerrear em nome do Senhor, de trazer a vitória para o povo de Israel em nome do Senhor, mas também era sentindo a falta dos despojos, porque naquele momento, depois da guerra vencida, os soldados distribuíram os despojos entre si. Então, Efraim, vendo aquela situação, chegando ali, vendo que ele não tinha participação nessa divisão dos despojos, que eles não puderam usufruir dessa divisão, então provavelmente isso também tenha inflamado ainda mais a tribo de Efraim contra Gideão, sabendo que eles eram uma tribo grande, sabendo que eles eram uma tribo importante. Inclusive eles ficavam atrás apenas de Judá, né? Judá era a primeira, era mais forte, era mais bem preparada, mas depois dela havia a tribo de Efraim. Então o orgulho deles tinha sido ferido ali naquele momento. E Gideão era da tribo de Manassés, como a gente já estudou, e naquele momento o Gideão poderia até se sentir ali inferiorizado devido a essa reação do povo da tribo de Efraim, e ter usado até da sua liderança, da sua autoridade. A autoridade, inclusive, vou lembrar que foi dada por Deus. Ele poderia ter usado da sua autoridade: olha, Deus me revertiu, Deus que me deu autoridade, e eu fiz isso sob o comando do Senhor Deus, e ninguém tem que reclamar de nada. Ele poderia ter tido essa reação como líder, né? Dado uma resposta mais dura, uma resposta mais implacável ali diante daquela crítica severa da tribo de Efraim. Mas a Bíblia nos diz lá em Provérbios 15:1, inclusive o autor da revista aqui, ele vai nos dar essa referência, que a palavra dura suscita a ira, mas a resposta branda desvia o furor, ou seja, ela acalma. E foi justamente Gideão viveu Provérbios 15:1. Ele deu uma resposta branda, e essa resposta branda desviou o furor que a tribo de Efraim vinha ali contra Gideão. Então essa é uma das lições preciosas que nós aprendemos aqui com Gideão, que ao invés de querer oferecer resistência, em vez de querer oferecer ali autoridade e uma resposta dura, não, ele ofereceu uma resposta branda. Ele foi brando, ele foi calmo, ele foi tranquilo, ele usou de sabedoria nesse momento, e ele conseguiu ali, com essas palavras brandas, aplacar os seus críticos. E com isso a gente tira muitas lições para as nossas vidas, que muitas vezes nós, como líderes, na nossa casa, no nosso trabalho, na igreja, na nossa vida eclesiástica, muitas vezes alguém pode vir querer fazer alguma reclamação dura, alguma crítica severa, e nós aprendemos aqui com Gideão que a resposta branda é sempre a melhor resposta, porque ela vai aplacar ali a ira da pessoa, ela vai acalmar a pessoa. E já a resposta dura, ela causa ira, né? Ela aumenta o furor, ela aumenta a ira. Então nós devemos ser sábios sim nessas nossas reações, desses críticos, né, que vêm sempre nos nossos caminhos. Então nós aprendemos aqui com Gideão como reagir nesses momentos. Nós precisamos ter essa paciência, e nós precisamos aprender a lidar com isso. Não é fácil, é claro, liderança não é uma posição fácil, mas a força da liderança, ela está justamente no serviço por amor. Quando você faz por amor, então você consegue, Deus lhe dá força, Deus lhe dá sabedoria, e a autoridade que nós temos como liderança, ou no nosso lar, ou na nossa vida eclesiástica. Nós sabemos que é uma liderança que vem de Deus, porque tudo foi Ele que nos deu. Então esta liderança, ela nos foi delegada por Deus, ela não vem de nós mesmos. Portanto, nós, como líderes eclesiásticos, nós não temos nada de nós mesmos. Tudo vem de Deus, nós somos comissionados por Deus, e se temos alguma autoridade, fomos revestidos justamente por Ele. E justamente é o poder que vem de Deus que nos capacita, que nos prepara para nós agirmos e reagirmos da melhor maneira possível, sempre com domínio próprio, que é conforme que a palavra de Deus nos ensina. O subtópico 3 vai dizer a ira de Gideão contra Sucote, Juízes capítulo 8, versículo 7, que diz: então, disse Gideão, por isso, quando o Senhor entrega nas minhas mãos Eba e Salmuna, trilharei a vossa carne com os espinhos do deserto e com os abrolhos. Bem, depois que Deus dá a vitória ali na batalha dos 300 homens,
fogem dali 15.000 soldados e entre eles encontram-se 4 príncipes. E nessa fuga, Gideão e os seus 300 eles vão perseguindo esse exército e eles continuam a perseguir esse exército e chegam até a cidade de Sucote. E os 300 de Gideão, quando chega ali na cidade de Sucote, eles já estão muito cansados, já estão muito desgastados. Então, quando chega ali naquela cidade, Gideão, ele vai lá com seus líderes e pede para que dê algum descanso para aqueles homens, para que dê pão, para que dê água, para que dê algum alimento, para que eles continuem ali naquela perseguição para esses 2 reis, que é Salmuna e Zeba. Mas os seus irmãos ali de Sucote, eles negam essa ajuda, e o que eles dizem é justamente isso: porventura você já capturou os reis, você já venceu a batalha, e eles recusam simplesmente ajudar Gideão a alimentar os seus homens, provavelmente porque eles temiam uma vingança dos reis de Midian, que eram reis muito cruéis. Então, com certeza, eles temiam. A gente precisa lembrar do contexto, que o povo estava sendo oprimido pelo povo pelos midianitas. Lembra na primeira lição que nós estudamos que eles escondiam as suas comidas, eles fugiam para as montanhas, eles se escondiam. Então o povo temia muito essa vingança, essa represária do povo de Midian. Então eles negaram aquela ajuda, provavelmente porque eles tivessem com medo da vingança do rei de Midian e com medo ali que Gideão falhasse na sua investida. Eles não ajudaram ali Gideão. E aqui nessa parte da história de Gideão nós começamos a perceber que tem algo diferente, que está surgindo no coração de Gideão alguma coisa diferente, porque o Gideão que Deus levantou, que Deus transformou, teria respondido aos habitantes de Sucote: meus irmãos, confiem em Deus, eu sei que vocês têm passado por muitas perseguições do povo midianita, mas Deus, Ele me levantou e Ele disse que nos dará a vitória. E teria fortalecido a fé daqueles irmãos, teria dado ali uma resposta branda e até para o povo aumentar a sua fé em Deus. Deus vai nos dar a vitória certamente. Ele já nos deu a vitória com 300 homens e eram 135.000 soldados. Nós já conseguimos vencer a primeira parte, 120.000 homens já foram abatidos, agora faltam só esses 15.000 que fugiram. Então, ele poderia ter dado essa palavra de ânimo para aqueles homens que estavam ali com essa falta de fé, digamos assim. Ele poderia ter dito palavras brandas, assim como ele diz palavras brandas para o povo de Efraim. Ele também poderia ter dito essas palavras brandas e palavras de ânimo, assim como o próprio Gideão recebeu palavras de ânimo ali quando ele recebeu o anjo do Senhor, que também deu palavras de ânimo para ele quando ele achava-se incapaz, quando a sua fé fraquejou. O anjo deu ali palavra de ânimo. Ele deveria ter feito também a mesma coisa. A gente vê que não foi isso que ele fez. E a gente vê que Gideão, ele não foi manso e humilde, como a palavra de Deus nos ensina ali com aqueles seus irmãos que estavam fracos na fé. Ele não usou de mansidão e nem de humildade. Mas se a gente continuar lendo aqui, vai dizer que Gideão, ele ficou muito irado com aquela resposta. Então ele prossegue ali na sua caçada àqueles 15.000 soldados com seus 300, e agora ele chega na cidade chamada Penuel, ou Peniel, é a mesma coisa, a mesma cidade. E ele faz o mesmo pedido, e naquela cidade ele também obtém a mesma resposta, a resposta negativa, a resposta de que não, você não tem os reis nas suas mãos, então eu não vou ajudar. E Gideão faz a mesma coisa quando eu vencer, quando eu voltar, que eu vencer esses reis, eu voltarei aqui e destruirei essa torre. Então ele faz outra ameaça ali para aquele povo. E algo aconteceu no coração de Gideão. A gente nota que tem algo diferente. O sucesso dele, ele subiu a cabeça. Ele já estava tendo reações diferentes depois daquela vitória. E aí a gente começa a refletir, né, sobre nossa vida como líder, como uma liderança. E vem a pergunta: como nós temos lidado com o sucesso? Aqui nós estamos acompanhando como Gideão tem lidado com esse sucesso, lidado com essa vitória que Deus entregou na sua mão, essa vitória impossível, como ele está lidando com os desafios que vão aparecendo no caminho dele. E nós, como nós temos lidado com o sucesso? O que nós fazemos depois que Deus nos coloca numa posição de honra, quando Ele nos responde exatamente como nós queríamos que Ele nos respondesse, quando Ele nos dá a resposta que nós esperamos, quando Ele nos dá a vitória, e nos sentimos
fortes e nos sentimos recompensados, nos sentimos vitoriosos, embora nós sabemos que nós não mereçamos, que tudo vem de Deus, mas depois dessa vitória, como nós temos reagido, como nós temos lidado com o sucesso, com a vitória, com o êxito. A gente vê aqui que Gideão, ele começa a gostar de ser reconhecido, ele começa a gostar de ser visto pelo povo como um grande herói, ele começa a exigir honras, ele começa a exigir glórias, começa a querer colocar a sua autoridade acima da autoridade de Deus. Foi Deus que deu a vitória ali para Gideão, mas a gente tem que ver que quando o sucesso sobe na nossa cabeça, quando o sucesso sobe ao nosso coração, nós começamos a achar que nós merecíamos aquilo. Não, foi pelo meu esforço. Deus me deu vitória, mas se não fosse o meu esforço eu não teria conseguido. E nós esquecemos facilmente da graça de Deus, que tudo vem dele, que nós dependemos dele, que nossas vitórias são por causa dele, ele nos concede essas vitórias. Então nós precisamos estar atentos ao sucesso. Como eu disse no começo da lição, nós precisamos continuar vigilantes mesmo depois das vitórias, porque às vezes nós ficamos tão atentos quando estamos numa batalha, tão vigilantes, mas depois que nós vencemos, nós baixamos a guarda. E aqui nós aprendemos com Gideão que nós não devemos baixar a guarda, nós devemos continuar vigilantes, com os nossos olhos atentos. O tópico 2 vai dizer Gideão derrota Midian. O subtópico 1 vai dizer justamente 2 reis capturados, Juízes capítulo 8, versículo 2. Fugiram Zeba e Salmuna, porque ele os perseguiu e tornou presos ambos os reis dos midianitas, a Zeba e Salmuna, e afugentou todos os exércitos. Então os midianitas que escaparam da guerra dos 300, eles fogem ali para o deserto, que era onde viviam os que habitavam em tendas, e eles acham que Gideão e o seu exército não vai perseguir eles até ali, porque eles já tinham fugido por um longo caminho. Então eles encontram-se ali desapercebidos, e eles não esperam que Gideão fosse continuar naquela caçada investida para matar ali aqueles 2 reis e exterminar com aquele exército. Então, os 2 reis que estavam faltando naquela batalha de Midian foram capturados por Gideão, e era justamente Zeba e Salmuna, esses 2 reis que faltavam ser capturados, e eles estavam ali descuidados. E os 2 reis conseguiram ainda fugir, porém eles foram perseguidos por Gideão, e eles foram presos, e Gideão desbaratou ali todo o exército midianita que ainda faltava, que eram esses 15 mil. O subtópico 2 vai dizer vingança pessoal, Juízes 8, 16 e 17. E tomou os anciãos da cidade, espinhos do deserto e abrolhos, e com eles deu severa lição aos homens de Sucote. Derrubou a torre de Penuel e matou os homens da cidade. Então aqui, Gideão, depois de ter capturado esses 2 reis, ele vai retornar para a sua cidade. E nesse retorno ele vai passar novamente pela cidade de Peniel e vai passar novamente pela cidade de Sucote. Lembra que nós vimos no tópico anterior que ele tinha feito a ameaça para a cidade de Peniel e para a cidade de Sucote? E ali a gente viu que ele fez 2 ameaças. A primeira, trilharei a vossa carne com os espinhos do deserto e com os abrolhos. Essa foi a primeira ameaça que Gideão fez. A segunda ameaça foi que ele derrubaria a torre daquela cidade quando ele voltasse vitorioso com aqueles reis capturados. E foi justamente o que aconteceu. Na volta, ele cumpriu ali o que ele havia falado, a sua vingança contra a cidade de Sucote e contra a cidade de Peniel. Essas 2 cidades que negaram, cidade de Israel, eram irmãos de Gideão. Essas 2 cidades que negaram ali abrigo, que negaram pão e água, ou seja, o próprio povo de Deus negou ajuda para os soldados que estavam ali acompanhando Gideão, que estavam acompanhando e que estavam muito cansados nessa investida que eles estavam contra o exército dos midianitas. Então agora que Gideão volta, ele faz questão de passar naquelas cidades, e é como se ele dissesse: vocês lembram que vocês duvidaram da minha capacidade quando eu passei aqui, que eu pedi ajuda? Vocês achavam que eu não seria capaz de prender, de matar esses 2 reis, que eu não seria capaz de vencê-los? Pois então, aqui estou eu com esses 2 reis capturados. E ele mostra ali para aquele povo que ele era sim capaz, essa era a intenção. E olhando aqui na nossa revista, a gente vai notar que é bem interessante, que o autor da revista bem lembra, né? Que o que Gideão sentiu não foi uma ira santa, aquela ira porque o povo tinha duvidado do Senhor. Não foi isso que ele sentiu. Mas a sua ira era porque o povo tinha duvidado da sua força, porque o povo tinha duvidado da sua capacidade. Ou seja, a ira de Gideão era porque o povo tinha duvidado dele mesmo, da capacidade dele, da força dele. Então, Gideão agora volta e cumpre a ameaça que ele havia feito para aquele povo que negou ajuda para ele. Gideão pegou os espinhos das plantas do deserto
e com ele castigou os chefes ali daquela cidade de Sucote. Não satisfeito também, ele derrubou a torre de Peniel, que era outra ameaça que ele havia feito, conforme ele havia dito, e matou todos os homens daquela cidade. E agora nós estamos nos concentrando nos momentos que Gideão vivenciou após a vitória, ou seja, nas respostas que Gideão deu a várias pessoas depois de ter vencido as batalhas. Quais foram as respostas que Gideão deu para cada um desses desafios que foram surgindo na sua frente, no seu caminho? Aqui nós podemos aprender. Nós podemos aprender como lidar com algumas situações difíceis que podem nos sobrevir. Depois de um cenário de grande vitória, sim, podem sobreviver esses momentos. E nós precisamos estar vigilantes, nós precisamos estar alerta, nós não podemos estar desapercebidos só porque recebemos uma vitória e de repente ali deixar alguma brecha para o inimigo entrar nas nossas vidas. E nós vimos e nós acompanhamos no decorrer da história de Gideão, que no começo da história de Gideão ali, Gideão confiou em Deus, Gideão ele entregou a sua vida a Deus, ele colocou os seus caminhos à disposição da vontade de Deus, mas agora parece que o sucesso subiu a cabeça de Gideão, parece que Gideão esqueceu do que Deus havia feito ali na Batalha dos 300, que era Deus que havia dado a vitória para eles, contra aqueles 135 mil, parece que Gideão esquece de tudo aquilo e agora Gideão acha que ele merece aquele sucesso que Gideão merece, aquela vitória que ele é capaz, que ele conseguiu com as forças dos seus braços. Então parece que naquele momento ali, depois da vitória, ele esquece de quem deu a vitória e ele começa a se achar superior às outras pessoas, ele começa a se sentir capaz, ele começa a sentir que ele merece honras, que ele merece glória. Então a gente vê uma mudança ali nessas respostas que Gideão tem, nessas situações que ele vem no caminho, que aparecem no caminho dele. E por isso nós precisamos estar atentos, porque muitas vezes nós esquecemos do que Deus fez por nós, nós esquecemos da graça que Ele nos deu, que Ele nos concedeu, que a maneira que Ele nos libertou na cruz, a morte que Ele sofreu, morte de cruz por nós. Muitas vezes nós esquecemos de tudo isso e nós começamos a achar que nós merecemos ser reconhecidos, que nós merecemos a honra, que nós merecemos a glória. E por isso nós devemos sempre ficar atentos e vigilantes depois da vitória, talvez até mais do que antes da batalha. Então é um alerta para nós. O subtópico 3 vai dizer vingança de sangue, Juízes 8:18, que diz: depois disse a Zebe a Salmuna: que homens eram os que mataste em Tabor? Responderam: como tu és, assim eram eles. Cada um se assemelhava ao filho do rei. Aqui o autor de Juízes ele vai nos contar que Gideão tinha uma razão pessoal para buscar tão ferozmente capturar esses reis, perseguir eles por tantos quilômetros, por tanto tempo, tão extenuantemente, não desistir ali dessa captura. A gente vê que Gideão tinha uma razão pessoal para isso, e a gente vai descobrir isso agora, porque depois que Gideão captura esses reis, esses 2 reis, ele volta ali para a cidade natal dele, e ele leva esses 2 reis, Zeba e Salmuna, que a gente vê aqui que o autor de Juízes ele vai contar que eles eram os responsáveis por matar os seus irmãos por parte de mãe. Então a gente vê que aqui tinha uma vingança pessoal. Ele não estava simplesmente ali perseguindo aqueles reis, ele não estava perseguindo aqueles reis para cumprir a vontade de Deus, para exterminar os inimigos do povo de Deus. A gente vê que ele tinha outras razões, ele tinha suas próprias razões para fazer a vontade de Deus, e isso foi o que começou a atrapalhar ali a vida de Gideão também. E é justamente aqui porque a gente nota o perigo de deixar de cumprir o chamado de Deus em prol do reino de Deus. Quando nós passamos a fazer isso por nossas próprias razões pessoais, a gente já vê que ali já começa a se tornar perigoso, e foi isso que Gideão fez. Gideão ele deixou de cumprir o chamado de Deus em prol de Deus e começou ali a fazer isso em prol das suas próprias razões pessoais. Isso ali já começou a atrapalhar. Então Gideão ele volta-se para o seu primogênito, que se chama Jeta, e ele ordena que mate aqueles 2 reis, dizendo: dispõe-te e mata-os. Então Jeta ali, um rapaz muito moço, a Bíblia fala que ele era moço, um rapaz muito jovem, ele talvez ali se sentindo incapaz de fazer essa execução, ele não se sente preparado para aquela execução, então ele não faz porque ele tinha medo. Então os reis Zeba e Salmuna, eles voltam-se para Gideão e como que desafiando Gideão,
Ele diz: venha você mesmo nos matar, porque para isso é preciso ter coragem de homem. Eles desafiam ali Gideão. E veja que esses dois reis, já sabendo da sua morte, a morte deles já era certa, certamente eles já sabiam disso, então eles preferem ali serem executados por Gideão, porque era uma humilhação para um rei ser morto por um jovem, pois parecia que o monarca era bem mais preparado para o duelo. Ambos os homens queriam evitar aquela desgraça, bem como a lenta e dolorosa morte que um inexperiente esgrimista poderia causar. Então foi isso que aconteceu. Gideão se levantou e matou aqueles dois reis. E é interessante nós analisarmos que aqui nós temos dois episódios diferentes. Nós encontramos, num primeiro episódio, nós encontramos um Gideão calmo, um Gideão brando, um Gideão pacífico, que deu uma resposta branda, que aplacou a ira dos efraimitas, ou seja, pacificando ali os ambientes, pacificando as situações. Esse era o primeiro Gideão que nós encontramos no primeiro episódio. Já no segundo episódio, nós encontramos um Gideão diferente. No segundo episódio, nós já encontramos um Gideão tomado pela ira, tomado pela raiva, tomado pela vingança pessoal. Então, a gente vê que já teve uma mudança nesses dois episódios. A gente já nota que começou a mudar. E os comentaristas, eles se dividem quando falam desse texto. Alguns falam que Gideão fez correto porque foi uma forma de disciplina contra a incredulidade que estava no meio do seu próprio povo. E para outros comentaristas, os habitantes de Sucote e Peniel não duvidaram de Gideão, duvidaram de Deus, portanto mereciam a disciplina. Para outros comentaristas bíblicos, acham que Gideão agiu na base da vingança, já que não há no texto bíblico nenhuma ordem clara para que Gideão executasse seus próprios irmãos. E aqui nós aprendemos como nós devemos enfrentar as nossas batalhas, ou seja, sempre debaixo da direção de Deus. O tópico 3 de Gideão recusa governar. O subtópico 1 diz recusa formal, Juízes 8:23, que vai dizer: porém Gideão lhe disse: não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós, o Senhor vos dominará. Então agora, diante dessa vitória, o povo de Israel se volta para Gideão, ali admirado das ações desse homem, e diz para ele: olha, você nos salvou dos midianitas, seja o nosso governador, seja o nosso rei, e depois de você os seus filhos, os filhos dos seus filhos. Então aqui o que o povo está propondo para Gideão é uma monarquia, e uma monarquia hereditária, passada de pai para filho. Então o povo aqui já começa a mostrar o seu desejo de ter uma monarquia. O que na verdade o povo está pedindo, e nós vamos ver isso no decorrer da história, conforme a gente vai lendo a história do povo de Israel, a gente vai descobrindo, é que o povo está pedindo um rei. E é bom lembrar que depois dos juízes veio justamente, depois do período dos juízes veio justamente o período da monarquia. E o povo já está desde aqui pedindo um rei. E a gente nota que nesse período dos juízes, Deus tem guiado, Deus tem dirigido o povo, Deus tem conduzido o povo através de homens e mulheres que Ele tem escolhido ali para essa missão de dirigir o povo, de conduzir o povo à obediência, de conduzir o povo aos seus caminhos, à obediência. Então ele usa homens e mulheres para serem juízes, ou seja, é uma teocracia onde Deus era quem dirigia o povo através dessas pessoas. E por que esse povo que é um rei? Será que esse povo acha que obedecer um rei é mais fácil do que obedecer a Deus? Na verdade, o que eles estão querendo, de certa forma, é substituir Deus com um rei, através de um rei. E a resposta de Gideão é justamente essa: eu não vou ser rei de vocês, eu não vou reinar sobre vocês, nem os meus filhos reinarão sobre vocês. E nesse momento Gideão dá uma resposta certa: não, o nosso rei é Deus, ele que nos dirige, ele que nos governa. Mas em seguida a gente vê que aquela palavra, aquela resposta não foi uma resposta sincera de quem quer de fato ser guiado por Deus, de quem quer de fato ter Deus dirigindo os seus caminhos, porque em seguida ele já faz algo trágico, ele já faz algo imediatamente e tragicamente. Gideão contradiz o que ele acabou de dizer. Ele acabou de dizer que Deus vai ser o nosso rei. Eu não vou ser rei sobre vocês, eu não vou governar sobre vocês, porque Deus é o nosso rei. Mas Gideão, ele prossegue ali aquele diálogo com o povo de Israel, não aceitando a honra de liderá-los eles a reinar. E Gideão aqui faz outra coisa: ele pede os despojos de um rei, ao mesmo tempo que ele diz: não, eu não vou ser rei de vocês, eu não vou reinar sobre vocês, porque o nosso rei é Deus. Ao mesmo tempo ele contradiz o que ele falou, e ele pede ali os despojos de guerra que aqueles homens tinham. Aqueles homens trazem os seus despojos de guerra, e a história vai contar que ele se enche ali de ouro, e com esse ouro que ele recebe, ele constrói um colete sacerdotal, ou seja, ele constrói uma éfode. E é justamente aí que a gente entra no tópico
2, Gideão leva o povo a pecar, Juízes 8, 27, que diz: e fez Gideão disso um éfode, e pô-lo na sua cidade em Ofra, e a todo Israel se prostituiu ali após ele, e foi por tropeço a Gideão e sua casa. Então Gideão ali, com aquele ouro que ele recebe, ele constrói um éfode, que é na verdade o colete sacerdotal, né? Ou seja, um ídolo, com aqueles 30 quilos de ouro que ele recebe ali do povo, aproximadamente 30 quilos de ouro que ele recebe ali do povo, ele constrói essa éfode. Naquele tempo existia o sacerdote e o sumo sacerdote, somente eles poderiam usar esse colete sacerdotal, que é a mesma estola, que era uma peça de linho que os sacerdotes vestiam sobre o peito. Ela era considerada santa, como a gente pode ver lá em Levíticos 8, 7 e 8. Enfim, somente eles poderiam usar esse colete sacerdotal, que representava que ele trazia uma palavra de Deus para o povo. E através desse colete sacerdotal, que existia duas pedras chamadas Urim e Tumim, que era usada para saber qual era a vontade de Deus. Representava que ele, Gideão, daria a direção de Deus para o seu povo. Então veja que Gideão não aceitou a responsabilidade de liderar, de ser um rei sobre o seu povo, mas ele usa daquele momento para pedir riqueza, ou seja, pediu para ser recompensado e tratado como rei. E o texto fala que todo Israel se prostituiu, e a estola veio a ser uma armadilha para Gideão e a sua casa. E quando Gideão pede para que faça uma éfode, o que ele está dizendo é: agora eu posso ser o sacerdote de vocês, agora vocês podem me buscar para consultar a Deus. Então Gideão começou muito bem, mas o sucesso lhe subiu a cabeça. Mesmo com um discurso bonito, dizendo que Deus é o nosso rei, ele começa a viver como rei, a buscar honras e glórias e reconhecimento do povo, e que o povo busque para resolver seus conflitos, e faz com que toda Israel se prostitua. Quando o homem usa seu ministério ou a sua vida com um discurso de que Deus é o nosso rei, quando na verdade a pessoa quer reconhecimento, quer honras, quer glória, e assim corre o risco de prostituir toda a igreja do Senhor. Gideão, ele teve 70 filhos, e um desses filhos foi com uma concubina, e ele colocou o nome do filho dele de Abimeleque, que significa literalmente meu pai é rei. E aí já revela como Gideão se via. Gideão se via assim como rei. Ele disse para o povo, ele falou algo e viveu outra coisa. Ele disse para o povo: não serei o rei de vocês, o nosso rei é Deus. Mas ao mesmo tempo ele tomou essa palavra de rei para si, ele começou a viver como rei, tanto que o autor da revista vai nos lembrar que ele fez coisas que um rei faz. Ele construiu ali um harém para ele, ou seja, ele começou a fazer coisas que os reis faziam, ele começou a buscar honras, ele começou a buscar riquezas. E a gente até lembra de uma outra pessoa que foi também, que caiu nessa armadilha das riquezas e de muitas mulheres, que chama-se Salomão, que também não teve um fim muito bom, teve um fim trágico. Então a gente vê aqui que realmente o sucesso subiu a cabeça e ao coração de Gideão. O subtópico 13 vai dizer a morte de Gideão, Juízes 8, 33. Morto Gideão, tornaram-se a prostituir-se os filhos de Israel após os Baalins, se puseram Baal-berite por Deus. Então agora Gideão morre, Israel torna a prostituir-se e adorou aos deuses cananeus, e vai contar aqui a palavra de Deus que eles adotaram Baal-berite como seu deus. Baal-berite significa Baal, a gente já sabe que significa Senhor, e Berite significa da aliança, ou seja, Senhor da aliança. Então as riquezas que Gideão recebeu ali, advinda daqueles do povo, né? Ele construiu aquele éfode sacerdotal. Então ele criou uma brecha no meio do povo, que era a brecha para a idolatria. E essa brecha se estendeu, e veja só as consequências dessa brecha. Eles começaram a adorar outros deuses, e os filhos de Israel não se lembravam mais do Senhor, seu Deus, ou seja, não consideravam importante, não consideravam precioso, não consideravam como primeiro lugar as intervenções de Deus, que livrou ele ali dos seus inimigos, e eles esqueceram realmente de Deus. E a palavra de Deus vai continuar dizendo aqui que eles não usaram de benevolência para com a casa de Gideão, segundo todo o bem que ele fizeram. Então, nós percebemos que aqui parece que Gideão não teve um fim muito honroso. Gideão deu brecha aqui numa área da sua vida, num lugar da sua vida, e essa brecha, que era aquela riqueza que ele recebeu,
tornou-se um laço para ele, um laço para sua casa, um laço para sua família. E o povo voltou a desobedecer a Deus, voltou à idolatria por causa daquela atitude de Gideão. Então isso nos chama atenção para a vigilância, porque certamente quando a gente olha a história de Gideão, a gente nota que Gideão foi um homem de Deus, que fez a vontade de Deus por um tempo. Ele queria agradar a Deus, ele queria fazer a vontade de Deus, mas ele abriu ali uma brecha, e essa brecha levou tanto ao mal dele, da sua casa, quanto todo o povo de Israel. Então a gente vê aqui que Gideão, apesar de ter sido muito usado por Deus, infelizmente o final da sua vida não foi muito agradável, o final da sua vida muito honroso, e nos leva à reflexão que nós devemos continuar vigilantes. Se nós estamos vigilantes enquanto estamos na batalha, depois que Deus nos dá a vitória, nós não devemos folgar, nós devemos continuar vigilantes, como foi falado, devemos continuar talvez até mais vigilantes depois da vitória do que antes dela, antes da batalha. Porque realmente vão vir situações, assim como sobrevieram a Gideão, situações difíceis, situações que ele teve que saber lidar de forma sábia com aquelas situações. A gente viu que nem todas Gideão começou de forma boa, mas aí ele foi caindo, degradando e foi se enchendo de si, achando que ele merecia aquela vitória, que ele era capaz, que ele podia, e ali deixando Deus de lado. Então sempre estejamos vigilantes e colocando Deus em primeiro lugar em todas as nossas decisões e os nossos encontros que temos no caminho ali com situações adversas, que possamos estar sempre vigilantes, buscando sabedoria em Deus, porque só Ele pode nos guiar e nos dar esta sabedoria que vem dos céus. E assim ficamos por aqui. Fiquem com Deus, não esqueça de pedir a ajuda do doce Espírito Santo, Ele sempre está pronto para nos ajudar. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!